A Escola Estadual Coronel Jonas Câmara orgulhosamente apresenta PET 300 As Personalidades Mineiras. Muitos mineiros e mineiras contribuíram para a história de Minas Gerais e do país. Vamos conhecer alguns deles? Escrava Anastácia, mulher escravizada, nascida em Pompéu, município situado a 168 quilômetros de Belo Horizonte, nasceu no dia 12 de maio de 1740. A data e local de morte são incertos. É uma personalidade religiosa de devoção popular brasileira, cultuada informalmente pela realização de supostos milagres. Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho. Viveu provavelmente entre 1730 e 1814 na região de Ouro Preto. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Era filho de Isabel, uma escravizada, com um mestre de obras e escultor chamado Manuel Francisco Lisboa. Foi por meio da profissão de seu pai que, ainda na infância, iniciou sua vida artística, aprendendo a entalhar e a esculpir. Seu tio, Antônio Francisco Pombal, entalhador na cidade de Vila Rica, também contribuiu para o seu aprendizado. Ficou conhecido como Aleijadinho, em razão da perda de vigor físico e movimento dos pés e das mãos. Apesar dos problemas de saúde, ele continuou trabalhando na construção de igrejas e altares nas cidades mineiras. Carolina Maria de Jesus, considerada uma das mais importantes escritoras do Brasil, Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914, na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Foi uma das primeiras escritoras negras do país, ficando conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Faleceu em 13 de fevereiro de 1977, em São Paulo. Clara Nunes. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, conhecida como Clara Nunes, nasceu em 12 de agosto de 1942, na cidade de Paraopebas, Minas Gerais. Foi cantora, compositora e pesquisadora da música popular brasileira, sendo considerada uma das melhores intérpretes nacionais. Faleceu em 2 de abril de 1983, no Rio de Janeiro. Jorge Luiz dos Anjos. Nascido em 30 de abril de 1957, na cidade de Ouro Preto, Jorge Luiz dos Anjos é pintor, escultor e desenhista. Iniciou na infância seus estudos nessas áreas na Fundação de Arte de Ouro Preto. Suas obras são influenciadas pelo imaginário africano e têm como referência elementos minerais. Francisca da Silva de Oliveira. Conhecida como Chica da Silva, Francisca da Silva de Oliveira nasceu no Cerro, por volta de 1732. Foi uma mulher escravizada que viveu no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, durante a segunda metade do século XVIII. Alforriada, manteve união consensual com o rico contratador dos diamantes, João Fernandes de Oliveira, tendo com ele 13 filhos. Ocupou posição de destaque na sociedade local durante o apogeu da exploração de diamantes. Faleceu em 15 de fevereiro de 1796. Manuel da Costa Ataíde, considerado um dos principais nomes do barroco rococó mineiro do início do século XIX. Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, como era conhecido, nasceu em 18 de outubro de 1762 em Mariana, Minas Gerais. Não se sabe definir exatamente em qual momento iniciou suas atividades de pintura. Seu primeiro trabalho conhecido é a encarnação de 2 imagens de Cristo para o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais, datado de 1781. Faleceu em 2 de fevereiro de 1830. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Conhecido pelas iniciais JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902,
na cidade de Diamantina. Foi médico, oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e destacado político, ocupando o cargo de Presidência da República entre 1956 e 1961. É o responsável pela construção de Brasília, a capital de nosso país. Faleceu em 22 de agosto de 1976, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. É considerado por muitos o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Nasceu na cidade mineira de Três Corações em 1940. Pelé começou a jogar pelo Santos Futebol Clube aos 15 anos e pela Seleção Brasileira de Futebol aos 16. Durante sua carreira na seleção, ele ganhou 3 Copas do Mundo da FIFA, 1958, 1962 e 1970, sendo o único jogador a fazê-lo. Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, nasceu na fazenda do Pombal, batizada em 12 de novembro de 1746, e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de abril de 1792. Foi um dentista, tropeiro, minerador, comerciante militar e ativista político que atuou no Brasil, mais especificamente nas capitanias de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Personagem símbolo da Inconfidência Mineiro, é patrono cívico do Brasil, além de patrono das polícias militares e polícias civis dos estados. Existem muitos mineiros que contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado. No PET 300 você poderá conferir outras personalidades marcantes do estado de Minas Gerais.